Marcos 2, verso 1, a Bíblia diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pega a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia. É isso que eu quero profetizar quando Deus responder o seu clamor, quando Ele atender esse pedido. Você vai dizer, as pessoas que olharem a resposta à sua volta, eles vão olhar para você e vão dizer: nunca vimos nada igual. Deus vai fazer o inédito na tua vida. Deus vai fazer aquilo que ainda não foi feito, em nome de Jesus. Quem recebe, diga aleluia. Quem recebe, diga eu creio. Que história tremenda, que história maravilhosa. Cada história que é colocada nos evangelhos não foram colocadas em vão, não foram colocadas ao acaso, muito pelo contrário. Cada milagre que Jesus fez, que de acordo com a soberania de Deus foi colocado ali nesses 4 evangelhos, que são um banquete celestial, ele nos ensina, ou elas, as histórias nos ensinam muito sobre a vida cristã, sobre a identidade de Deus, sobre a natureza de Deus e o propósito do Senhor para as nossas vidas. Essa história aqui que aconteceu em Cafarnaum, muito tem a nos ensinar. Ela é relatada nos 3 evangelhos, que são considerados os evangelhos sinóticos, similares, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E em cada relato, parece que a Bíblia traz um aspecto diferente, traz uma novidade, que enriquece ainda mais a nossa fé. A Bíblia fala que Jesus, ele passou boa parte do tempo que ele esteve ali na região da Galileia, nesse vilarejo chamado Cafarnaum, uma cidade na qual muitos dos seus discípulos por muito tempo moravam, como a família de Pedro por muito tempo morou. E a Bíblia fala que quando Jesus ele estava ali, aonde ele estava, milagres aconteciam. No relato de Lucas, a Bíblia fala que ele ali em Cafarnaum, ele estava curando os enfermos, porque aonde a presença dele está, a Bíblia nos ensina que milagres acontecem. A Bíblia nos ensina que aonde a presença de Deus está, a realidade do reino de Deus ela está. E a realidade do reino de Deus, o reino de Deus, não divide espaço com nenhum outro tipo de reino. Quando o reino de Deus é chegado, o reino vigente tem que bater em retirada. Em outras palavras, quando o reino de Deus ele vem até nós, o reino das trevas tem que bater em retirada. Quando a presença de Deus vem sobre a sua vida, os demônios têm que bater em retirada em nome de Jesus.
Porque a Bíblia fala que Jesus, ali naquela casa, ele estava fazendo aquilo que ele fazia onde ele ia, estava fazendo milagres acontecerem. Interessante que nesse conhecimento que começa a história de milagres. O milagre só aconteceu naquela casa para aquele paralítico que foi carregado ali por seus amigos. Os milagres só estavam acontecendo naquela casa porque Jesus estava ali. O milagre aconteceu, ou começou a acontecer, quando Jesus entrou naquele ambiente. Da mesma forma, você que quer viver os milagres do Senhor na sua vida, você tem que chamar Jesus para a sua vida. Você que quer os milagres do Senhor na sua casa, você precisa chamar Jesus para a sua casa. Lá no livro de João, no capítulo 2, a Bíblia mostra o João, que não é considerado um evangelho sinótico, é mais diferente de todos os evangelhos. Ele relata um milagre que é exclusivo do evangelho de João, que é o milagre que nós conhecemos da água que foi transformada em vinho. João, o evangelista João, ele coloca que esse foi o primeiro milagre de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ali em Caná da Galileia, que era uma cidade ali mais na alta Galileia, ele vai a uma festa de casamento, e a festa não tinha sido muito bem planejada, e por causa disso, no meio da festa, faltou vinho. Só que João, ele coloca um detalhe, que o ministério de Jesus ainda não tinha começado. A Bíblia nos ensina que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra como Deus encarnado, ele viveu aqui 33 anos, mas dos quais apenas 3 desses anos, os 3 últimos, foi de um ministério ativo. Ele não tinha começado o ministério até por volta dos seus 30 anos. E a Bíblia fala que antes desse período programado para que o seu ministério começasse, ele vai naquela festa em Caná da Galileia e ele salva aquela festa que foi mal planejada. A Bíblia fala que ele faz o inusitado, o inédito, a ponto que depois daquela festa, as pessoas que presenciaram o milagre, eles também disseram: nunca vimos nada igual. A Bíblia fala que ele restaura o vinho que tinha se perdido, e eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus: se acabou o vinho no seu casamento, se acabou o vinho num relacionamento que você preza, se acabou o vinho lá na tua família, na tua vida profissional, eu quero declarar que Jesus vai transformar água em vinho, ele vai trazer o vinho de volta para a glória do seu nome. Mas interessante que logo nos primeiros versos do capítulo 2, a Bíblia mostra como o milagre começou, como esse milagre inédito e extraordinário começou. Se eu não me engano, no verso 2 ou 3, a Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos foram convidados para aquele casamento. O milagre, ele começa quando Jesus ele é convidado para aquele casamento. É importante enfatizar isso, porque biblicamente, o nosso Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, ele é um Deus gentil. Ele é um Deus que jamais vai ser intruso num casamento. Ele jamais vai ser intruso numa circunstância. Ele te ama tanto, e ele é tão sério sobre o seu propósito, que ele jamais vai interferir num presente que ele te deu, que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele jamais vai interferir nas suas decisões. Ele te ama, ele vai te ensinar, ele vai te constranger, ele vai te guiar, mas se você disser não, ele vai respeitar a sua decisão. Por mais que ele se entristeça com isso. Se você quiser ir para o inferno, ele vai respeitar a sua decisão. E tem muitas razões para o qual a Bíblia nos ensina sobre isso, para o qual Deus nos dá liberdade de escolha, mas uma das razões mais simples e fáceis de entender
nesse pouco tempo que a gente tem para ministrar, é que Deus nos deu livre-arbítrio, o poder de decisão, porque Deus nos criou para sermos filhos de Deus. E no contexto bíblico, você vai saber que a diferença do filho para o escravo é que o escravo não tem escolha. E Deus não te criou para ser escravo, pelo contrário, Deus te criou para ser um filho e um filho amado, de tal modo que quem o filho liberta, esse verdadeiramente é livre. Deus respeita a sua decisão, Deus respeita o seu livre-arbítrio, por isso Ele não vai ser intruso num casamento, Ele não vai ser intruso numa família, Ele não vai ser intruso numa causa. Se você quer a intervenção de Deus na sua família, na sua casa, numa causa, você tem que convidar Jesus para o seu casamento, para a sua família, para uma circunstância, para uma causa. O milagre começa quando Jesus é chamado para aquela casa lá em Cafarnaum. O milagre começou lá em Caná da Galileia, quando Jesus foi chamado para aquela festa de casamento. O milagre começou na sua vida quando você invocou o nome de Jesus, quando você invocou o nome do Senhor para uma causa, para a sua casa, para uma circunstância. Porque aonde Jesus está, o ambiente é transformado. Porque aonde Jesus está, há esperança. Porque aonde Jesus está, há paz. Porque a Bíblia fala que Ele é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Se você quer a intervenção do Senhor na sua vida, convide o Senhor para a sua vida. Se você quer a intervenção do Senhor na sua família, convide o Senhor para a sua família. Interessante que quando a Bíblia fala que os amigos ali daquele paralítico, eles tomam aquele passo de fé, e nós vamos falar sobre isso na semana que vem, e eles conduzem ali o paralítico até o telhado, de uma maneira inédita também, eles abrem ali o telhado e eles são ousados, porque eles tinham fé, eles criam ali que aquele paralítico precisava estar em Jesus, eles criam que a solução estava em Jesus. Aquele paralítico sabia que o seu milagre estava ali aos pés de Jesus. A Bíblia fala que eles abrem o teto, eles descem um paralítico ali na maca, e a Bíblia mostra isso nos 3 evangelhos que relatam essa história, que Jesus admira a fé deles. E aqui Marcos fala que Jesus, vendo a fé deles, Jesus fez mais do que eles estavam pedindo. Jesus vem até ele e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Jesus só começou a intervir porque ele viu a fé deles. Ele viu aquele ato de fé, aquele exercício de fé, ele viu que a fé daquele paralítico, a fé dos seus 4 amigos, estava sendo colocada nele. Essa é uma lição que eu quero enfatizar nessa noite. Coloque a sua fé no lugar certo. Coloque a sua fé no lugar certo. Presta atenção, porque, biblicamente falando, todo ser humano, ele tem fé, todo ser humano. A Bíblia nos ensina que é desejo de Deus que todos sejam salvos. Deus não te criou para perdição, Ele não criou ninguém para perdição. Como Ele quer que todo ser humano seja salvo, e nós precisamos de fé, a Bíblia nos ensina que a fé foi nos dada como um presente. A Bíblia nos ensina que fé é dom de Deus. Ele jamais ia exigir do ser humano algo que o ser humano não pudesse dar. Ele jamais iria exigir de você algo que ele não tivesse te capacitado para dar. Por isso que fé é um dom de Deus. Fé não é adquirida, porque precisamos da fé para ser salvo. Quem argumentar que fé é adquirida por esforço, ele está argumentando que por esforço a pessoa pode ser salva.
Mas, biblicamente falando, nós sabemos que não somos salvos pelo nosso esforço, mas somos salvos por aquilo que o Senhor fez por nós, de tal modo que toda a honra, toda a glória sejam dadas somente ao Senhor. Fé é dom de Deus, mas nem todos que têm fé são salvos. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que larga o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por esse caminho, a Bíblia diz. Estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ele. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todos recebem o benefício da fé. Primeiro, porque muitos não usam a fé que têm. Não basta só ter fé. A Bíblia nos ensina que nós precisamos usar a fé que temos. Todos nós temos fé, mas nem todos utilizam a fé que têm. É como uma ferramenta que Deus te deu, um baita presente, que soluciona muito problema, mas a pessoa não usa, ela não tem resultado com aquilo. É o que o apóstolo Tiago fala em outras palavras. Uma fé que não é exercida, utilizada, uma fé sem obras é o quê? É morta, ela é infrutífera, não traz resultado. É como se não tivesse. A pessoa tem fé, mas esconde ela aí numa gaveta. A fé não vai resolver. Mas, estudando a palavra de Deus, nós vemos que muita gente usa a fé que tem. Muita gente que não tem ciência, que não tem conhecimento, e a Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Muita gente não é que eles não usam a fé que tem, é que eles usam a fé de forma errada. É que eles colocam a fé no lugar errado. Você tem que usar a fé que tem, e você tem que colocar a fé no lugar certo. Você tem que colocar a fé no Senhor. Você tem que depositar a sua fé em Deus. Tem muita gente que coloca a fé em si mesmo. Tem muita gente que coloca a fé em falsos deuses. Tem muita gente que coloca a fé na circunstância. Tem muita gente que coloca a fé no diabo. Eu costumo falar que é fé às avessas. É uma fé negativa. Engraçado que Jesus, por algumas vezes, ele ensina, ele falou assim, ó, seja feito conforme a sua fé. Quem coloca a fé no lugar errado, acaba tendo resultados errados. A Bíblia nos dá um exemplo muito interessante, que nos explica muito o que eu quero compartilhar nessa noite. Está lá em Números, no capítulo 13 e 14. A palavra de Deus conta a história que antes de entrar na terra prometida, aliás, muito tempo lá, quando eles saem do Egito, antes mesmo deles passarem um tempo no deserto, a Bíblia fala que Deus instrui a Moisés para que ele escolhesse 12 líderes, um líder de cada tribo em Israel, que seriam espias ou espiãos ali na terra da promessa, na terra prometida. E eles teriam a oportunidade de passar 40 dias ali na terra que Deus tinha prometido para Israel. Eles teriam a obrigação de percorrê-la de norte a sul, de leste a oeste, conhecendo todas as características, e era algo estratégico também, para que eles pudessem ver e reconhecer os inimigos que estavam habitando ali, e depois trazer um relatório para o povo. A Bíblia fala que os 12 espias eles vão, e depois de 40 dias eles voltam. A Bíblia mostra ali no texto que todos voltaram com fé, só que apenas 2 voltaram com fé no lugar certo. A grande maioria, 10 dos 12 espias, voltaram com fé, mas com fé às avessas. Voltaram com fé no lugar errado. Se você se lembra no texto, a Bíblia fala que eles chegam e eles começam a falar, todos, os 12, a terra realmente é boa, é tudo o que Deus prometeu, mana, leite e mel. Lá tem muitos frutos e a possibilidade de gerar frutos é muito grande. Aí 10 deles começam a falar, mas lá tem gigantes,
Lá tem os filhos de Enaque, guerreiros temidos em toda a terra. Lá as cidades são extremamente fortificadas, são fortalezas. Os inimigos são tão grandes que nós, aos olhos deles, somos como os insetos, gafanhotos, desprezíveis, aos olhos deles e aos nossos olhos. Aí eles começam a murmurar, começam a chorar. O Senhor nos trouxe até aqui para morrer na mão desses inimigos. Eles voltaram com fé, mas voltaram com fé em quem? Nos gigantes, nos problemas, nas fortalezas. Começaram a ver os gigantes como invencíveis, o gigante como todo-poderoso. Começaram a ver o inimigo como Deus. Depositaram toda a confiança nos inimigos. Eles tiveram fé às avessas. Eles tiveram fé negativa. Tiveram fé no lugar errado. Mas a Bíblia fala que 2 deles, e os únicos que nós nos lembramos os nomes, os 2 se chamavam Josué e Calebe. A Bíblia fala que quando eles ouviram isso, eles falaram: esse povo está doido. A Bíblia fala que eles rasgam as vestes, era um sinal de indignação, e fala: gente, a Bíblia fala que eles fizeram o povo calar. Em outras palavras, vocês perderam a cabeça. Se o Senhor se agradar de nós, aqueles gigantes serão como pão que nós facilmente os devoraremos. Subamos e possuamos a terra, é certo que nós venceremos, porque eles colocaram a fé onde? Em Deus. Enquanto 10 viam os gigantes como invencíveis, enquanto 10 viam os gigantes como todo-poderoso, como um Deus, eles viam Deus como realmente Deus é: o todo-poderoso, o Rei dos Reis, o invencível, temido em toda a terra. Quando Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Eles colocaram a fé no lugar certo. Para de colocar a sua fé no inimigo. Para de colocar a sua fé na doença. Para de colocar a sua fé nas pessoas. Coloca a sua fé no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Coloque a sua fé no lugar certo, porque sempre é feito conforme a sua fé. A Bíblia fala que os 10... eles passaram aquele relatório, e a grande maioria da população absorveu aquele relatório e começou a acreditar neles. Porque quando uma pessoa tem fé, a Bíblia fala que ela fala dessa fé. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E incredulidade, fé negativa, ela é como que fosse algo infeccioso, é transmissível. Por isso que se tem alguém aí incrédulo, ore por ele, mas se afaste dele. Se tem alguém aí que tem problema de fé, meu irmão, não dê ouvidos a ele, não dê ouvidos a ela. Porque a incredulidade alheia, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons. Isso vai minar a sua fé. A Bíblia fala que aqueles 10 e toda a multidão que acreditou neles, eles morreram sem nem entrar na terra. Eles nem foram lá lutar, eles morreram no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto e uma geração inteira morreu. Daqueles 10, os únicos que sobraram foram Josué e Calebe. Não só eles, mas também suas famílias. A Bíblia fala que Josué e Calebe entraram na terra, venceram os gigantes. E a Bíblia fala que não só eles, também suas famílias. Coloque a sua fé no lugar certo, porque você vai entrar na terra e não vai entrar sozinho. Sua família vai entrar com você, seus filhos vão entrar com você. Seus filhos serão homens e mulheres de fé, que colocam a sua fé no Todo-Poderoso, no Deus de Israel, e por isso tem os resultados de Deus nas suas vidas.